a moeda de César e a imagem de Deus. Ninguém gosta de pagar impostos, certo? É quase um consenso universal. A gente reclama, debate, para onde o dinheiro vai, se é justo. É uma dor de cabeça moderna. Mas essa dor de cabeça não é nossa, não é exclusiva do século XXI. Agora, imaginem um lugar, uns 2000 anos atrás, a Judéia, uma terra ocupada. O imposto que você paga não é para construir suas estradas ou hospitais locais. Ele vai para Roma, para o imperador. Um imperador que, aliás, se autoproclama uma divindade. Cada moeda que sai do seu bolso financia o exército, que te oprime, o sistema que te subjuga. O imposto, naquela época, não era só uma obrigação civil. Era um lembrete diário de humilhação. É nesse barril de pólvora que Jesus caminhava. E claro, seus inimigos, homens astutos e desesperados para pegá-lo em uma contradição, viram nos impostos a armadilha perfeita. Um dia eles se aproximam. Eram fariseus, os puristas da lei judaica, e herodianos, partidários do governo de Herodes, que era um fantoche de Roma. Inimigos mortais que se uniram com um único propósito: destruir Jesus. A pergunta deles foi uma obra de arte da malícia. Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com a opinião de ninguém. Dize-nos, pois, o que te parece. É lícito pagar tributo a César ou não? Percebem a genialidade da armadilha? Se ele dissesse, sim, paguem, ele perderia o povo. Seria visto como um traidor, um colaborador do opressor romano. Se ele dissesse, não, não paguem, os herodianos teriam um motivo perfeito para prendê-lo e entregá-lo a Pôncio Pilatos por sedição, por incitar uma rebelião fiscal contra o Império Romano. Era um beco sem saída. E o que ele faz? Ele não responde. Não de imediato. Primeiro, ele expõe a hipocrisia deles. Por que me tentais, hipócritas? E então, ele pede o que está no centro da questão. Mostrai-me a moeda do tributo. Alguém lhe entrega um denário, uma moeda romana, de prata, provavelmente suja de terra, de suor, de política. E ele faz uma pergunta simples, quase infantil. Ele segura a moeda e pergunta: de quem é esta imagem e inscrição? Eles responderam, talvez com um certo desdém pela pergunta óbvia: de César. É aqui que a história explode, em genialidade. Jesus olha para eles, para a moeda, e diz a frase que ecoaria por milênios: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Com uma única frase, ele desmontou a armadilha. Ele reconheceu a realidade civil. Vocês vivem sob o domínio de César, usam a moeda dele, então cumpram suas obrigações com ele. Mas, ao mesmo tempo, ele fez algo infinitamente mais poderoso. Ele redefiniu a prioridade. Ele lembrou a todos que César pode ter sua imagem gravada numa pequena peça de metal, mas Deus tem sua imagem gravada em algo muito mais valioso, em você, em mim, na nossa alma. A questão deixou de ser sobre política fiscal e passou a ser sobre lealdade suprema. O que pertence ao mundo, ao sistema, é temporário, é metal. Mas o que pertence a Deus é a sua essência, a sua vida, a sua adoração, a sua consciência. E não foi a única vez. Em outra ocasião, cobraram dele o imposto do templo, um imposto religioso judaico. Ele poderia argumentar que, como o Filho de Deus, estaria isento de pagar um imposto para a casa do Pai. E ele até explica isso para Pedro. Mas no fim, o que ele faz? Ele manda Pedro pescar e diz que no primeiro peixe que ele pegar, encontrará uma moeda para pagar o imposto por eles dois, para não os escandalizar. Um ato de pragmatismo. Ele cumpre a obrigação para evitar um conflito desnecessário, porque a missão dele era muito, muito maior do que uma disputa por taxas. Então, o que Deus acha de impostos? A lição que Jesus nos deixa não é um manual de direito tributário.
Ele não era um ativista anti-impostos, nem um contador do Estado. A mensagem dele era radicalmente mais profunda. Ele nos ensina que, enquanto navegamos pelas obrigações deste mundo, nunca podemos esquecer a quem pertencemos de verdade. A moeda pode ter a cara de César, do governo, do sistema, mas a pergunta que ele nos deixa no ar, até hoje, é: e você? A sua vida, o seu coração, a sua alma, de quem eles carregam a imagem e inscrição? Essa é a dívida que realmente importa.